Como é bom estarmos aqui reunidas nesse tempo para ouvir da voz do Senhor. Eu acredito muito que os nossos encontros, o encontro diamante não é só sobre encontrar mulheres. Não, a gente tem também um tempo de comunhão, sim. Isso é muito importante. Mas o DNA desses encontros é verdadeiramente entender que há um propósito, há uma chamada. E o Senhor tem algo realmente diferente, algo novo para cada uma de nós, uma unção nova. Nós estávamos orando há uns dias atrás e o Senhor nos deu uma visão em que o azeite aumentava. Os odres no azeite precisam aumentar. E o azeite, ele precisa ter uma qualidade. Não pode ser um azeite velho. É um azeite novo para uma nova estação, para um novo tempo, como nós cantamos aqui. E você é esse vaso. E é um vaso do qual o Senhor Jesus quer encher com a presença, com o Espírito Santo. Nós temos vivido dias em que nós dependemos mais do que tudo do Espírito Santo. Estamos vivendo dias que nós precisamos mais do que informações, nós precisamos de revelações do coração do Pai, de discernimento do coração do Pai. E esses discernimentos vão abrir caminhos para que possamos entrar. Muitas têm sido as vozes, são muitos alardes, são muitos barulhos, são muitos ruídos. Mas eu acredito, e toda vez que nós oramos, o Senhor nos mostra isso, mulheres prostradas, algumas acorrentadas, porque têm ouvido mais a voz externa do que aquela voz aqui de dentro. Algo que gritou no meu coração, que clamou dentro de mim. Na terça-feira, quando nós estávamos aqui ouvindo a palavra do pastor Lori no estudo do dons do Espírito Santo, é quando ele falou que isso é tão simples, mas é tão poderoso. Ele falou que Deus, no Antigo Testamento, ele falava através da voz de trovão, ele falava através de uma voz audível. Mas hoje, depois de Jesus, ele fala aqui dentro, porque você é morada, eu sou morada. O Pai pode falar com você nessa noite. O Espírito Santo pode te dar novas visões nessa noite. O Espírito Santo pode te dar uma nova direção nessa noite. Uma nova direção de você estar sendo direcionada agora, até hoje, por um lado, de um jeito, de uma forma, de um modo. E o Espírito Santo ter a total liberdade a partir de hoje de te redirecionar, se necessário for, e te conduzir e reconduzir por um novo caminho. Você está aberta para a boa e agradável vontade do Senhor na sua vida hoje? Então feche os seus olhos comigo nesse momento. E se conecte com o Espírito Santo. Chama Ele bem pertinho aí de você. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Você não vê, mas você sente, porque Ele é real. Chama Ele para perto nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós te chamamos aqui. Espírito Santo de Deus, te queremos perto. Abrimos o nosso coração para ouvir a sua voz. Te damos a chave do nosso ser.
Vem e faça morada, vem. Entra nos cômodos dessa casa, vem. Vem mudar o que precisa ser mudado. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. E se há algum móvel que precisa ser trocado de lugar, vem trocar. Vem mexer. Talvez vai ser necessário uma bagunça. Porque quando a casa está sendo limpa, faxinada, parece uma desordem. Trocamos as coisas de lugar, levantamos as cadeiras em cima da mesa, tiramos, arrastamos o rack para limparmos aquela sujeira. Nós te damos liberdade, Jesus. Te damos liberdade, Espírito Santo. Vem, arrasta o que precisa ser arrastado. Mas manda essa poeira embora. Manda essas cinzas embora. Manda toda sujeira embora, Espírito Santo. E vem limpar o nosso interior. Te damos liberdade aqui. Ao Espírito de Deus, Espírito de vida, Espírito de revelação. Vem limpar, limpar e perfumar o nosso interior, trazer luz. O que nós precisamos nessa noite é de abrir as janelas dessa casa para mandar toda a escuridão embora e a luz do Pai invadir o nosso interior, invadir essa igreja, invadir os nossos lares, invadir a nossa mente, uma nova visão, novas percepções, novos sentimentos, porque sentimentos antigos não cabem em uma nova estação. Pensamentos atrofiados e antigos não cabem mais num novo tempo. Não cabe mais, não cabe mais. Mandamos embora toda a poeira. E te agradecemos, Espírito Santo. Você pode agradecer pelo agir, atuar e pela presença real do Espírito Santo aqui. Eu te amo, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo, com tudo que temos, com tudo que somos, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Aleluia. Fala, Deus. Eu estou aqui. Fizemos questão de colocar, aprendendo a silenciar a alma e escutar a voz de Deus. Eu me lembro quando eu fui a primeira vez para um retiro espiritual. Deus já estava me chamando. Deus já estava me chamando para perto, mas eu queria fugir. E lá eu estava com uma adolescente num retiro. Quando eu me vi, eu já estava lá. Deus vai trazendo pessoas para perto, para nos conduzir, para trazer Jesus para a gente. Eu não queria ir naquele primeiro retiro. Mas quando eu me vi, eu já estava lá. E o agir do Espírito Santo era tão grande naquele lugar, era tão poderoso. Eu me lembro que eu aceitei Jesus 1, 2, 3, 4 vezes naquele mesmo retiro. Eu me batizei lá naquele retiro.
Tamanha era a presença de Deus. Ali foi quando eu vi o agir do Espírito Santo pela primeira vez, de forma sobrenatural. Numa bela noite, bem no início daquele retiro de 4 dias, com tantos jovens, o poder do Espírito Santo veio de uma forma tão poderosa, que muitas pessoas não conseguiam levantar do chão, não conseguiam sequer se movimentar. Braços adormecidos, pernas paralisadas, porque quando a presença do Espírito Santo vem, quando o poder do Espírito Santo vem, dependendo da forma que vem, é tão grande a glória de Deus, que nós não podemos suportar. O nosso físico não suporta. Eu me lembro de pessoas sendo arrastadas para fora, porque já tinham passado horas. E essas pessoas não conseguiam se levantar, porque elas estavam cheias. E como diz a palavra, não vos embriagueis com o vinho, mas do Espírito Santo. Essas pessoas estavam embriagadas com o Espírito Santo. Sabe, eu tenho saudade. Eu tenho saudade do mover do Espírito Santo. Quando eu passo às vezes 1, 2 dias sem orar como eu deveria, sem buscar pela presença, sem derramar lágrimas diante de Deus, isso me incomoda, porque parece que eu não vou conseguir decidir o meu dia, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. Alguns podem chamar isso de fanatismo, mas eu ouso chamar isso por dependência, de dependência do Espírito Santo. Eu acordo no meu dia, tem tantas coisas para decidir, tantos caminhos para escolher, mas quando eu oro, quando eu paro para ouvir, para silenciar, dizer: fala, Deus, eu estou aqui. Sabe o que acontece? Eu tenho direção. O meu dia fica mais leve. O Pai tem isso para nós. O Pai tem isso para suas filhas, para os seus filhos. Eu pedi para o Senhor confirmar a palavra dessa noite. Já faz dias. E eu estava temerosa, perguntando para o Espírito Santo: será que é isso mesmo? Mas veio uma confirmação atrás da outra. E mesmo depois, preparando a palavra, orando a palavra, ainda continuava a chegar confirmações. Então eu creio que nessa noite Deus, Ele vai nos mostrar muitas coisas. Ele vai trazer curas profundas. Eu creio nessa noite que coisas vivas vão nascer dentro de nós. E coisas velhas vão ser tiradas de nós. Você crê? Porque para uma nova estação é necessário uma nova visão, um posicionamento. Nós amamos experiências com o Senhor, eu amo o mover do Senhor, mas nós não vamos viver de experiências antigas. O Senhor tem algo novo. Eu estava ali naquele retiro e o Senhor me tomou e eu me apaixonei tanto por Jesus, que depois daquele retiro eu já cheguei em casa jogando fora tudo aquilo que eu sentia que não fazia mais sentido para o Senhor. E eu decidi viver uma vida de santidade naquele tempo, separada para Deus. E eu trancava a porta do meu quarto. Quando eu chegava da escola, eu buscava a presença do Espírito Santo. E eu só tinha eu e o meu teclado. E eu clamava a presença do Espírito Santo. Eu ficava horas na presença do Senhor, louvando o Senhor. E hoje eu carrego essa prática comigo até hoje. Hoje em dia eu tenho muita dificuldade de me aquietar às vezes. Talvez porque as coisas da casa, é um ministério, são vidas, são tantos compromissos, esposa,
enfim, tantas coisas. Eu também tenho dificuldade às vezes de parar tudo para ouvir a voz de Deus, mas o silêncio é uma prática espiritual. E o silêncio também é oração. É muito desafiador trazer uma palavra sobre silêncio nos dias de hoje, em que nós somos estimuladas todo o tempo, em que somos tentadas a fazer todo o tempo para nos sentirmos mais importantes. Quantas vezes eu já fiz para me sentir mais importante? Um vício em fazer. Quantas vezes eu já me incomodei em me aquietar? E eu me incomodei porque muitas vezes eu achei que se eu me aquietasse, isso não era bom. Aquela cobrança externa e aquela cobrança interna, dizendo para nós: faça todo o tempo, produza, porque se você não produzir, você vai ficar para trás, porque se você não fizer, outros vão fazer no seu lugar e você não vai aparecer. Nós somos tentadas todo o tempo. E a nossa alma, ela foi treinada ao longo dos anos. Foi treinada ao quê? Foi treinada a não se aquietar. A nossa alma foi treinada a ficar agitada. E quando eu digo que o silêncio é uma prática espiritual e orar também é ficar em silêncio para ouvir a Deus, é porque oração não é só sobre falar. Você já participou de uma conversa em que só a outra pessoa falava? Já aconteceu isso com você? De ficar às vezes 1 hora, meia hora, 2 horas ouvindo alguém? Já aconteceu comigo. Acontece frequentemente. Eu peço, Senhor, graça, Deus, me dá graça, Jesus. O que é para você ouvir quando você achava que ia ser um momento de desfrutar de uma comunhão ou de uma conversa legal? É cansativo, não é? Escutar. Agora, o Espírito Santo, ele é uma pessoa? Ele é uma pessoa. Ele é alguém que habita dentro de você. Não me peça para explicar isso. O sobrenatural não tem explicação. Nós amamos o Pai, Deus Pai. Nós amamos o Filho, Jesus, o Messias. E nós amamos o Espírito Santo, que é uma pessoa divina que habita dentro de nós. Agora imagine essa pessoa, o Espírito Santo, habitando num corpo, num ser agitado. E que quando para orar, só fala. Ele é uma pessoa. Então o orar é ficar em silêncio também. E a prática da quietude, do silêncio, que alguns falam por aí também que é solitude, também é espiritual. O silêncio é diferente da solidão. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: eu não gosto de ficar sozinho. Eu não suporto ficar sozinho. E o que é isso? Inquietude? Dependência de pessoas? Podemos amar estar com pessoas, mas há um clamor do Espírito Santo dentro do coração das filhas e filhos, dizendo: ame mais a mim do que as pessoas.
ame mais a minha presença do que as pessoas, ame mais estar comigo do que com a multidão. Há um clamor do Espírito Santo. Jesus, ele se retirava. Havia momentos em que Jesus dizia para os seus discípulos: eu vou para lugares solitários, como está escrito em Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. E não foi só uma, não foi só duas. Isso fazia parte do ministério, da vida de Jesus. Porque ele sabia que ele precisava ficar mais com o Pai no secreto do que com as pessoas. E que para servir as pessoas era necessário ter tempo com o Pai. Porque como que eu vou amar as pessoas, ter paciência com as pessoas, se eu não paro na presença do Pai? Ele é a fonte do amor. E todo tempo nós estamos cercados de pessoas. É lá no seu trabalho, é aqui dentro da igreja, é no supermercado fazendo uma compra. Por mais que algumas pessoas não queiram se relacionar, tentam se isolar, isso é tão maléfico, isso é tão difícil. Porque nós fomos criados para isso, para comunhão. Nós somos criados para esse tempo, para estar aqui. E tudo que o nosso inimigo quer semear no nosso coração é dissensão, para que a gente esteja longe das pessoas. Mas como que eu vou estar perto das pessoas se elas são tão falhas? É tão difícil às vezes lidar com a nossa falta de paciência, não é mesmo? Mas quando nós passamos tempo com o Pai, nós recebemos uma transferência do céu. É como se nós estivéssemos ligados. Sabe aquele teleférico? Quem já andou de teleférico aqui? Eu nunca andei. Eu ia levantar a mão e fiz assim. Algumas andaram. Há uma ligação, há um fio que precisa sustentar o peso daquelas pessoas para andarem de um lugar para outro. E os teleféricos normalmente eles estão em lugares altos, que é para que uma visão seja dada para aqueles turistas e eles vejam o mais lindo daquele lugar. A oração é um teleférico espiritual, aonde nos conecta com o céu, com o coração de Deus. E nós recebemos a transferência do coração de Deus dentro de nós. Amadas, nós não podemos negligenciar esse lugar da comunhão com o Espírito Santo. Porque é nesse lugar que nós temos a visão. É nesse lugar que nós recebemos revelação. Revelação para quê? Para nos conhecer. Para saber lidar com a gente mesma e também com o outro. Aquele problema no casamento, aquele problema de relacionamento, aquela decisão a ser tomada que você não sabe, não consegue entender para qual caminho ir. A oração tem o poder de nos dar direções preciosas. Escute isso. Provérbios 10:19 vai dizer assim. Se você quiser, anote esses versículos que são chaves. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Onde há muitas palavras há pecado. Onde há muitas palavras há tropeço. A ciência descobriu algo muito poderoso. Talvez algumas de vocês já viram até esse vídeo circulando em algum lugar da internet. Mas o Dr. Andrei Newberg, que é um doutor neurologista, ele
provou, através de estudos e de ressonâncias, que quando alguém ora, provoca uma hipertrofia no córtex pré-frontal, ou seja, uma área do cérebro que é responsável pelas decisões corretas. Meu Deus, a gente não está falando aqui só de algo espiritual, nós estamos falando aqui de ciência. Esse estudo foi um estudo minucioso de toda uma equipe médica. E eles perceberam que quando as pessoas oravam, no momento que estava sendo feita a ressonância, a massa cinzenta do cérebro aumentava. E o que isso acontece? Isso traz para o ser humano a capacidade de melhores decisões. Meu Deus, isso é poderoso demais. Esse mesmo doutor, com a sua equipe, também analisou pessoas que só pelo fato delas fazerem assim com as suas mãos e ajoelharem, só isso, já fazia com que o sangue no córtex pré-frontal aumentasse a circulação. Só o fato de fazer isso com as mãos. Então nós vemos o espiritual junto com o físico. Sabe, o Espírito Santo, ele quer nos envolver. O Espírito Santo quer te envolver. O Espírito Santo quer falar com você. E ele fala. Eu amo aquela canção que diz: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, cante. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Quer tomar uma decisão? Quer tomar decisões sábias? Pare de caminhar sozinha. Pare de caminhar independente. Peça a direção de Deus. Ele diz na sua palavra: minhas mãos não estão atrofiadas para que eu não venha te abençoar. Não. As minhas mãos estão estendidas. Deus não tem uma mão literal. Não é sobre isso que Ele está falando. Mas Ele fala de uma forma que a gente entenda. Ele fala por figuras. Ele fala através de alguém, mas Ele também fala no seu coração. Ele fala na sua mente, na sua imaginação. Ele fala. Acredita. Para de achar que é coisa da sua cabeça. Sim, Ele fala aí, ó. Aqui mesmo. Creia e siga a voz do Espírito Santo. Porque seguir a voz do Espírito Santo vai evitar alguns perigos de decisões precipitadas. Eu me lembro que na conferência não deu tempo muito de eu ministrar a pregação, mas eu falei um pouco sobre Jefté e a decisão que ele tomou precipitadamente. Deus não pediu para Jefté nada. Ele só precisava ir para a batalha.
confiar em Deus, mas ele fez um voto de tolo. Existem coisas que Deus não nos pede e que muitas vezes nós queremos fazer. Ei, para com isso. Não tenta inventar a roda. Não precisa enfeitar o pavão, ele já é enfeitado. Faça o que precisa ser feito. Não queira fazer a mais para tentar impressionar a Deus. Deus não se impressiona com nada. Ele já criou tudo, Ele já fez tudo. Ele é o grande eu sou. Nada vai impressionar o coração de Deus. Mas o que agrada ao coração de Deus é um coração obediente. E Jefité, por conta da sua precipitação, ele fez um voto de tolo que comprometeu a sua filha, a única filha. Está escrito em Juízes 11:30. Eu quero ler para vocês esse texto de Juízes. Vai dizer assim: e Jefité fez este voto ao Senhor: se entregares aos amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefité foi combater os amonitas e o Senhor os entregou na sua mão. Deus deu vitória. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Menite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. E quando Jefité chegou à sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando viu essa cena, rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por causa disso. Fiz um voto ao Senhor que não posso quebrar. Aí sabe o que aconteceu? Essa única filha de Jefité, ela não pôde casar. Existem decisões precipitadas que, se nós não consultarmos ao Senhor, essas decisões, elas vão mudar o rumo de toda a nossa vida. E até mesmo pessoas que nós amamos e queremos bem vão ser prejudicadas para sempre. Então não seja precipitada. Ore. Busque conselhos, porque na multidão dos conselhos se estabelece os maiores projetos. Ah, como eu amo me reunir com pessoas quando eu estou com alguma dúvida, ou quando eu tenho algo a criar, quando tem um evento chegando. Eu gosto de reunir algumas pessoas ali que eu sei que estão com o coração junto comigo, e eu compartilho com essas pessoas. Eu falo: olha, o que vocês acham? Eu quero ouvir vocês. Sabe por quê? Porque isso eu estou me exercitando a não cair na soberba, no orgulho de achar que eu faço tudo sozinha e que só as minhas ideias são maravilhosas. Porque até Jesus precisou de 12. Então, existem projetos, existem passos que você vai dar, que você vai buscar do Senhor, e às vezes o Senhor vai ficar em silêncio. E esse silêncio pode ser que o Senhor esteja te falando: olha, procure conselhos. Eu quero trazer um coração ainda mais humilde para você. Porque nós somos tentados a cair na tal soberba de achar assim: não, Deus falou comigo, está falado. Deus me mostrou. Ei, mas tem hora que Deus não vai só mostrar para você. Tem hora que Deus vai silenciar para você buscar ajuda em outras pessoas que Ele está levantando. E isso é humildade. Que é para você não cair na soberba. Que é para você não cair e não se perder na bênção. Como Deus gosta de fazer isso com a gente. A única filha de Jefité foi privada de frutificar. Alguns estudiosos da teologia dizem que nesse contexto, quando fala sobre o holocausto, seria que Jefité fez um sacrifício com a sua filha, entregando ela no holocausto, em holocausto ali, sacrifício vivo. Outros estudiosos falam que não, que foi só uma consagração para ela nunca mais se casar. O fato é que essa moça, a Bíblia diz que ela fugiu para as montanhas durante 4 dias para chorar, porque ela sabia que o pai dela não ia quebrar aquele voto que ele fez com Deus.
e que ela nunca ia poder gerar filhos. Então Jefté teve toda uma descendência comprometida. Ele não teve descendência por conta de uma direção precipitada. Eu quero dizer que você é chamada para viver sobre a direção do Espírito Santo, amém? E não sobre os seus impulsos. Esse impulso aí vai passar, mas uma direção pelo Espírito Santo que você ouvir vai gerar um peso de glória para a sua vida, para a sua casa, para a sua descendência, para os seus relacionamentos. Impulso passa, desejo passa, raiva passa, ódio passa, mágoa passa aos pés do Senhor. Isso não pode te consumir. Isso não pode definir as suas decisões. Em nome de Jesus. Deus te chamou aqui hoje para te trazer um alinhamento, um realinhamento, para te fazer mais sensível à voz do Pai. Eu creio que Deus está chamando homens e mulheres como Abacuque, que de reclamação caminham para uma visão. Quando nós lemos e meditamos um livro de Abacuque, esse profeta, ele só reclama, ele murmura, ele questiona Deus, ele estava indagando Deus, ele estava dizendo: como assim? O Senhor que é tão justo, tão poderoso, está deixando tudo isso acontecer? Como que o mal pode existir desse jeito, sem fazer nada? E aí Abacuque tem uma direção. Abacuque vai para uma torre de vigia, ou seja, um lugar alto, um lugar de silêncio, um lugar de solitude, longe das pessoas, e ele ouve Deus nesse lugar. E uma visão muda tudo. Às vezes o que você precisa hoje é só uma visão, é só uma percepção, porque uma visão muda tudo. E olha o que Abacuque vai dizer para o Senhor: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a minha muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Então ele aguardou para ouvir quem? Pessoas? Para ele mesmo falar? Não. Para ouvir o que o Senhor me dirá. Quando você se posiciona para ouvir a Deus, Deus te dá uma visão, como deu para Abacuque. Logo depois desse silêncio de Abacuque, no capítulo 3, nós vemos Abacuque cantando uma canção, compondo um novo cântico, um dos cânticos mais famosos e cantados da Bíblia, que ele vai dizer: mesmo que a figueira não floresça e não haja uvas na videira, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Suba na torre de vigia. Deus está te chamando, te reposicionando. Deus está chamando a sermos mulheres que ouvem e que vivem pela visão. Deus deu uma visão para Abacuque e disse: escreve, Abacuque. Escreve o que você está vendo, a ponto de até quem passar correndo veja. Deus está levantando homens e mulheres de visão. Quando a gente para de murmurar, quando a gente para de reclamar, nós recebemos uma visão do céu. O que você precisa não é de mais uma informação ou de mais algum favor aqui da terra. O que nós precisamos é de visão espiritual. Não fuja da realidade. A realidade é o terreno da revelação. É nessa realidade onde você está. Parece que está um caos para algumas pessoas. Parece que está um caos na sua família. Um caos na sua casa. Uma situação que às vezes te pegou de jeito. Ou o caos que algumas pessoas estão vivendo, que o Senhor me mostra, é um caos espiritual mesmo, onde a frieza tomou conta do fervor do Espírito Santo. E você não consegue mais se conectar com o Pai como você às vezes quer.
Você não consegue ouvir a voz de Deus. Mas é nesse lugar, é nesse terreno que vem a fertilidade para uma revelação nova. O Senhor está nos chamando para perto nesses dias. Não deixe a derrota te parar. Não deixe esse sentimento te paralisar. Não deixe também a vitória te acomodar. Porque a vitória também pode ser uma tentação para acomodação. Depois de uma vitória, fique atenta à voz do Espírito Santo. Eu já estou indo para o final, estou partindo para esse tempo. E nós vamos tirar logo mais um momento de escuta, de ouvir a voz do Senhor. Deus vai dar visões, Deus vai dar direções, Deus vai falar aqui nesse lugar. Há um ambiente preparado. Mas antes eu preciso dizer sobre janelas abertas, algo que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses dias. E eu andei abrindo, relendo algumas anotações minhas. E dentro dessas anotações, o Senhor saltou sobre as janelas abertas. E Daniel, ele orava com a janela aberta. É muito interessante quando Daniel, ele sabe do decreto que o rei havia assinado, o decreto de que se alguém adorasse um outro Deus que não fosse o mesmo Deus ali pagão do rei Dário, essa pessoa deveria ser lançada na cova dos leões. Daniel soube disso. E a Bíblia vai dizer no versículo 10, escute, do capítulo 6 de Daniel. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Agora escute isso. E ele ia ao seu quarto, orava de janelas abertas, do lado de Jerusalém. Agora pensa comigo, faz sentido alguém saber que se for pego orando ao Deus de Israel, vai para a cova dos leões vivo, não vai ter chance nenhuma de vida, porque cova dos leões, e mesmo assim orar com as janelas abertas? Daniel confiava tanto nesse Deus e na presença de Deus, que ele fez questão de orar sim com as janelas abertas e não fechadas. Talvez alguns cristãos atuais, ao saber desse decreto, já ia se esconder, ia trancar a porta, ia fechar tudo. Não, ninguém pode saber que eu estou orando. Ah, meu Deus, guarda a minha vida. Ei, quando Jesus vai dizer: aquele que amar a sua vida e tentar guardá-la, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, axalá. Daniel tinha um espírito corajoso. Que o Espírito Santo possa nos levantar nesses dias com essa coragem, com essa perseverança, com essa ousadia, e despertar os corações daquelas que estão, paralisados, quietinhos, sem ousadia, sem fervor, sem coragem. Meu Deus, quantas pessoas calam a sua voz em alguns determinados ambientes, porque falam assim: não, eu não posso incomodar, eu tenho que ser um crente legal. Não! A Bíblia não fala para você ser um crente legal. A Bíblia fala para você ser luz, sal. A Bíblia fala para você pregar a tempo e a fora de tempo. Daniel não foi um cara legal. Deus está apontando janelas abertas para nós nessa noite, mulheres. Deus está apontando janelas abertas para a liderança dessa igreja. Que essa palavra alcance a liderança dessa igreja, os pastores dessa casa. Eu estou orando por um avivamento na liderança dessa casa. Eu estou orando por um avivamento na liderança dessa igreja. Eu estou orando por um avivamento nos pastores dessa igreja. E eu sou a primeira. Eu sou a primeira. Eu quero. Sabe por quê? Alguns de nós estamos tratando esse ambiente como um ambiente comum.
Alguns de nós estamos acostumados com a presença e estamos tratando a presença como um auditório, entrando, saindo daqui, como se fosse uma coisa do dia a dia, corriqueira. E aonde está a paixão? Aonde está o fervor? Aonde está aquele anseio de dizer: eu vou habitar na casa do Senhor? A andorinha encontrou casa, o pardal encontrou ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor. Que o Senhor possa nos avivar, nos reavivar, nos chacoalhar. É o que eu tenho orado por essa liderança, meu Deus, por um novo avivamento, por um novo fogo. Faz, Senhor, que nós não venhamos ser empecilhos para o teu agir, Espírito Santo. Não, desperta, ó tu que dormes, e aquele que não quer, meu Deus, a peneira do Pai vai chacoalhando, vai. Porque quando ele olha para aquela figueira e ele não vê frutos, Jesus, ele amaldiçoa a figueira que não tem fruto, que está seca, mas está ali. Às vezes a gente está aqui, mas está seco. A gente está às vezes orando e está seco. Está pregando, mas está seco. Está falando, mas está seco. Está entrando, saindo, mas está seco. E Jesus vai chegar uma hora que ele vai falar assim: desraiga-te daqui e lança-te para queimar. Que nós não venhamos aguardar o Espírito Santo nos reprovar a tal forma. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E não é um ouvir do físico, é um ouvir sobrenatural. O que a gente colocou no lugar de Deus? O que a gente está amando mais do que Deus? Os nossos filhos? O conforto do nosso sofá? As séries da Netflix? Os programas por assinatura? O que a gente está amando mais do que Deus? Pelo amor de Deus, Jesus está voltando. E Ele precisa encontrar uma noiva apaixonada, fervorosa. Eu creio num avivamento, vai acontecer. E vai começar aqui do altar, ó. Aqui do altar. Aqui do altar. É do altar que precisa vir. É do altar que precisa vir. Santidade, santidade. Nos ministros de altar, santidade. Oh Jesus, tem coisa que a gente só ora no secreto, mas quando chega o Espírito Santo nos toma, não tem como segurar. Porque a gente ora para a igreja ser do Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo quer agir, a gente quer controlar. Não, aqui não. Nós não vamos controlar o Espírito Santo. Primeiro que o Espírito Santo não tem como ser manipulado, não tem como ser controlado. Mas o Espírito Santo pode ser abafado, diz as Escrituras. E nessa casa de oração nós não vamos abafar o Espírito Santo. Nós não vamos abafar o Espírito Santo. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva esses pastores, aviva essas pastoras, aviva a minha vida. Aviva, Senhor, os teus ministros. Aviva-nos, Senhor. Aviva a tua igreja. Aviva, aviva, aviva. Arabaxarabacatarabasheia, Eremanassu Yamanash, Erebassur Yamanai. Faz de novo, Senhor, o que tem de fazer. Faz. Existem janelas abertas. Deus não tem janelas fechadas para nós. Não, não, não. Quando Deus levanta um homem, uma mulher de visão, há uma janela. Não vamos desprezar as janelas do Senhor. Joás recebeu uma ordem de abrir a janela, segundo a Reis. Depois, se você quiser meditar na sua casa, segundo a Reis 13:17, abra a janela que dá para o lado do oriente, disse Eliseu. E ele abriu,
Disse então Eliseu: atire. E ele atirou. Ele atirou uma flecha para a janela, porque aquela janela dava para Jerusalém. Profetas, mulheres e homens cheios do Espírito Santo atiram para a janela, porque tem destino. Essa casa tem destino. A gente não vai ficar acomodado no nosso mundo. Nós não vamos ficar acomodados no nosso sofá. A gente precisa dar destino para essa geração. Essa geração precisa olhar para nós e ver fogo no nosso coração. Não é sobre religiosidade, não é sobre vir na igreja, bater o cartão e ir embora, mas é uma paixão de avivamento. São mulheres e homens que queimam pelo Pai, que são a mesma forma que são aqui dentro dessa casa, da igreja, é lá na sua casa. Da mesma forma, quando trata os irmãos com amor, as irmãs com carinho, também é lá na casa com os filhos, com a esposa, com o marido. Não é aquela mulher que trata bem todo mundo, mas lá em casa é conhecida por ser ranzinza. Não é aquele homem que trata bem todo mundo, os de fora, mas lá em casa fica de mau humor todo tempo, não sabe conversar com o seu adolescente. Ei, essa geração precisa olhar para nós. Precisa olhar para nós e ver algo novo. Fala: eu quero esse Deus que minha mãe serve. Eu quero esse Deus que meu pai serve. Eu quero me apaixonar mais por Jesus. Eu quero isso. Não é fácil. Adolescente gosta de levantar a voz, né? Adolescente gosta disso. Adolescente está com aqueles hormônios a mil. Eu estou com um adolescente em casa. E tem hora que ele quer levantar a voz para mim. Eu falo: deixa eu só lembrar você que quem é o filho aqui é quem? Quem é a mãe aqui é quem? Então, por favor, hein? Eu sinto na pele, às vezes eu tenho que ser firme com ele, dói em mim. Mas eu preciso ser, porque senão ele não vai ter limite. Mas o Senhor dá graça para nós até nisso, para conduzir a nossa casa, para conduzir os filhos. E quando a gente erra, pedir perdão. Nós mulheres, muitas vezes temos tanta dificuldade de pedir perdão para os nossos maridos. E a gente precisa melhorar nisso. Te melhora, mulher. Te melhora. Seja mais dócil lá na sua casa. Te melhore. Se tiver que pedir perdão para o maridão, peça perdão. Para esse negócio de dormir virada de um lado, ele do outro. O que você tem que provar que você é melhor? Deixa o Espírito Santo conduzir a sua casa. Vem, Espírito Santo, conduz as nossas famílias. Conduz as nossas vidas. Sabe, quem está desanimado não busca janelas para visões, não. Na verdade, quem está muito desanimado quer fugir das janelas, porque quer ficar só na zona de conforto. Tá tudo bem aqui, é vida que segue, tá tudo certo. Mas sabe o que isso significa? Quando a gente não aceita as janelas de Deus para a nossa vida, nós estamos procurando portas abertas para fugir. Mas se necessário for, o Senhor fechar algumas portas para você entender as janelas dele, isso vai acontecer. E não vai ser para o mal, vai ser para o bem. Vai ser para o bem. Porque existem caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas no final é destruição. Então tem algumas portas que o Pai fecha, porque são caminhos de fuga. E caminhos de fuga não vai prevalecer diante de um profeta, de uma profeta, de homens e mulheres que amam a Jesus. Ainda que a chama pareça que está apagando, o Pai está conduzindo para esse lugar de avivamento. Aquilo que parece ruim pode ser a pedagogia de Deus. Você crê nisso? Então ouça a voz do Espírito Santo. Discina o
tempo, a instrução. E o mais interessante, guarde isso no seu coração. A cada estação há uma instrução nova. Guarde isso no seu coração. A cada instrução, a cada fase, há uma maneira de entrar, permanecer e avançar. O que isso significa? Não viva de instruções antigas para novos tempos. Não vai colar, não vai encaixar. Se você está tentando viver com essa instrução antiga num novo tempo, é isso que parece que está prendendo você, que o negócio não vai, você não está conseguindo entender, parece que está pesado. É porque você está querendo andar numa instrução antiga, numa unção antiga, numa visão antiga para algo que Deus está fazendo novo. Você precisa respeitar a visão de Deus. Você precisa respeitar a unção de Deus que Ele derramou sobre você, que Ele derramou sobre essa casa, que Ele derramou sobre os pastores dessa casa. A unção, a visão de Deus, é de Deus, não é de homens. Quando a gente não caminha na visão de Deus, sim, vai pesar, não vai encaixar. Como o Davi, que tentou ir à batalha contra Golias com uma roupa que não era dele, não encaixava, pesou. Mas quando ele colocou a roupa na identidade dele, ele venceu. Então guarde essa chave, amém? E eu convido você a ficar de pé comigo. Nós vamos orar agora. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui. Nós queremos contemplar o Senhor. Em Salmo 73, a partir do versículo 12, vai dizer assim: eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Olhe para mim agora. Esse salmista, ele estava olhando para os ímpios e para a prosperidade dos ímpios. Ele estava indignado porque ele falou assim: como assim os ímpios prosperam e eu que sirvo a Deus estou aqui? Isso não faz sentido. A palavra do Senhor vai dizer assim no versículo 16, o mesmo salmista: quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Quando o salmista entra na presença, quando ele se silencia, ele para de se comparar, ele para de se enxergar por baixo, e ele começa a ver o final das coisas. Ou seja, Deus quer te mostrar o futuro também de algumas coisas. Mas nós não podemos ver o futuro que Deus tem para nós, da ótica de Deus, se a gente estiver olhando o presente de uma forma errada. Coisa mais triste que tem é a gente tentar enxergar o presente sem a revelação de Deus. É como se as coisas fugissem da nossa mão. O que nós precisamos, amadas, é da presença do Espírito Santo. Essa é uma noite de revelação. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Mãos limpas significa um trabalho correto. Coração puro fala sobre permanência diante de Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? Serviço e pureza caminham juntos. Sabe por quê? Porque Deus não quer só o seu serviço. Deus quer o coração dele no serviço que você está fazendo. Não adianta fazermos coisas sem coração. É necessário coração no que nós fazemos. Então Deus quer fazer um avivamento lá na tua casa. Deus quer fazer um avivamento lá no seu trabalho. Mas isso só vai começar aqui dentro, amadas. E já começou, o tempo chegou, é hoje.
Deus é um Deus Emanuel, é um Deus conosco, um Deus presente. Provérbios 23, 26 vai dizer: dá-me, filho meu, teu coração, os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus pede o seu coração antes do seu serviço, mas também Deus pede que o seu serviço tenha coração. Feche os seus olhos. Deus é simples. Deus é simples. Quando chamou Samuel, Ele disse: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, Senhor, pois teu servo ouve. Deus está chamando mulheres para esse lugar, um lugar de escuta. Deus requer simplicidade, e é no silêncio. Deus é simples. E para ouvir a sua voz é preciso calar a voz de dentro para escutar a voz do céu. Deus está destampando ouvidos nessa hora. Toda surdez espiritual, Deus está curando nessa hora. Há um toque do Espírito Santo aqui. Há um mover do Espírito Santo aqui. Porque a palavra do Senhor não é para desanimarmos. A palavra do Senhor é para despertarmos. E eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está despertando nossas vidas. O Senhor está nos despertando. Eu creio, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor está dizendo para nós o que o Senhor disse em Marcos 6:31. Vamos comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Nós estamos aqui neste lugar, um lugar da escuta do Espírito Santo. E se você quer aprender mais a ouvir a voz de Deus, se você quer mais direção de Deus, nesse momento você pode ficar livre aqui nesse lugar. Eu não sinto de chamar todas as mulheres aqui à frente, mas se todas quiserem vir, amém. Se você quiser vir ao altar, venha. Ou se você quiser se ajoelhar no seu lugar, se ajoelhe. Mas esse é um lugar de liberdade. Esse é o lugar da presença. Os anjos do Senhor já estão preparados aqui. E agora nós vamos receber revelações, visões, palavras do Senhor.